Era uma noite abafada de verão em um subúrbio da cidade, onde as ruas estavam vazias, exceto pelo som distante dos carros passando e pelo farfalhar das folhas nas árvores. Marcos, um homem negro de 35 anos, voltava para casa depois de um longo dia de trabalho como mecânico. O sol já havia se posto e a fraca iluminação da rua lançava sombras nas paredes das casas antigas. Ele se sentia exausto, mas também aliviado porque seu dia de trabalho finalmente havia terminado. Ao virar a esquina, Marcos notou o carro da polícia estacionado na rua. Não era incomum, mas um nervosismo imediato tomou conta de seu peito. O bairro tinha um histórico de interações tensas com a polícia e ele sabia que os policiais muitas vezes viam os moradores da comunidade com suspeita. Porém, ele não queria alimentar suas próprias inseguranças, então continuou caminhando para casa. Antes que ele pudesse dar mais de 2 passos, as luzes do carro da polícia se acenderam, cegando Marcos momentaneamente. Parou no meio da rua, sentindo uma tensão familiar no ar. A porta do carro se abriu com um clique e os policiais que desceram do veículo vestiam uniformes impecáveis, mas o olhar não era acolhedor. Seus olhos estavam frios, fixos em Marcos, como se ele fosse alvo de uma operação policial ultra secreta. "Ei, você está aí? Pare onde está!" A voz da policial quebrou o silêncio da noite. Marcos instintivamente ergueu as mãos e perguntou: "O que aconteceu, policial? Estou indo para casa." Sem uma palavra de explicação, o policial rapidamente se aproximou e colocou a mão firme no peito de Marcos, empurrando-o contra a parede de um prédio próximo. O impacto foi tão violento que ele sentiu uma dor irradiando por todo o corpo. Marcos tentou manter a calma, mas sua respiração ficou mais difícil. "Você está sob suspeita de alguma coisa", disse o policial, sem entender nada. Ela começou a procurá-lo agressivamente, ignorando qualquer tentativa de explicação. "E eu não me importo com desculpas." O medo que Marcos sentiu não veio apenas da violência, mas da clara percepção de que sua vida não valia nada aos olhos daquele policial. Ele tentou se libertar das mãos dela, mas ela o empurrou com mais força e, num movimento repentino, bateu-lhe na cabeça com o bastão. O som do impacto foi ensurdecedor e o mundo de Marcos ficou escuro. Ele tentou gritar, mas tudo o que saiu foi um murmúrio abafado. Sua visão ficou turva enquanto o sangue escorria de sua cabeça, e antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, a última coisa que sentiu foi o chão congelado, enquanto seu corpo desabava no concreto. O oficial olhou para ele por um momento, sem demonstrar nenhum sinal de remorso. Depois, com um suspiro de frustração, voltou para o carro, batendo a porta com violência silenciosa. No banco de trás, ele esperou, sem sequer olhar para trás, enquanto Marcos permanecia inconsciente no chão. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A gravação, captada por um morador do bairro, mostrava o policial atacando Marcos de forma brutal e sem justificativa. Em poucos minutos, a imagem de um homem negro caindo inconsciente, espancado por um policial, estava nos noticiários. A indignação tomou conta dos comentários, que se multiplicaram, e os internautas cobraram respostas e responsabilidade pelas ações do policial. Na casa de Marcos, o clima estava tenso. Seu pai Samuel, um respeitado juiz federal de 58 anos, estava em uma reunião no tribunal quando recebeu um telefonema de um amigo próximo. A voz de seu amigo era profunda e cheia de preocupação. "Samuel, você viu o que aconteceu com seu filho?" Espantado, Samuel pediu que lhe enviassem o vídeo. Ao ver a gravação, a dor e a raiva tomaram conta dele. Ver seu filho, um homem honesto e trabalhador, sendo brutalizado de maneira tão covarde, era mais do que ele conseguia suportar. O choque de ver a violência policial contra o próprio filho o deixou paralisado por um momento, mas logo se recuperou. Havia algo para fazer. Ele não teve tempo de processar ainda mais a dor.
A situação exigia ação. Samuel imediatamente procurou sua rede de aliados no sistema jurídico. Se havia uma coisa que ele sabia fazer, era lutar pelo que era certo, e agora seu objetivo era garantir que a agressão de sua família não fosse ignorada, que a verdade fosse revelada. Enquanto isso, na casa de Marcos, sua esposa Raquel tentava conter as lágrimas enquanto seus filhos corriam pela casa, alheios ao que estava acontecendo. Samuel chegou em casa minutos depois e ver a filha com os olhos marejados perguntando pelo pai foi um duro golpe para ele. Ele sabia que agora não só tinha a responsabilidade de proteger a sua família, mas também de garantir que a justiça fosse feita. A situação de Marcos era séria. Após o ataque, ele foi levado ao hospital e colocado em coma, induzido para tentar minimizar os danos cerebrais. Os médicos estavam preocupados com a gravidade dos ferimentos e temiam que ele não sobrevivesse ou que, se sobrevivesse, sofresse graves consequências. Raquel, desesperada, não conseguia entender como algo tão terrível poderia acontecer com seu marido. Ela se agarrou à esperança de que ele acordasse, mas a sombra do medo pairava sobre ela. Nas ruas, os protestos começaram a se intensificar. A comunidade uniu-se contra o abuso de poder e a brutalidade policial. Os residentes, que já tinham enfrentado anos de desconfiança e tensão com a polícia, estavam agora unidos na sua indignação. Nas telas de televisão, os comentários foram unânimes: justiça para Marcos. Quem conhecia o mecânico falava de sua gentileza e dedicação ao trabalho. E agora sua luta pela vida tornou-se um símbolo de resistência contra a opressão que tantos enfrentavam diariamente. O impacto foi imediato, e Samuel sabia que o caso do filho não poderia ser tratado como apenas mais uma estatística. Ele jurou lutar não apenas pela vida de Marcos, mas também pela justiça que tantos clamavam. Marcos permaneceu em coma por 3 dias. O hospital, que deveria ser um local de cura, tornou-se palco de uma batalha silenciosa, mas feroz. Raquel não saiu do lado dele, rezando em voz baixa, segurando sua mão com toda a força que tinha. Os médicos disseram que a situação era incerta, mas ela se recusou a aceitar qualquer resultado que não fosse a recuperação do marido. Samuel, por sua vez, estava imerso em reuniões com advogados e colegas juristas, buscando formas de pressionar as autoridades a responsabilizar o policial pelo ataque. A mídia intensificou a cobertura do caso e as manifestações de rua tornaram-se uma onda crescente de protestos por justiça. Samuel sabia que precisava garantir que este caso não fosse esquecido ou subestimado. Sua missão era fazer com que os culpados pagassem pelo que fizeram ao seu filho. Foi no quarto de Marcos, enquanto observava o filho deitado imóvel, que Samuel recebeu uma ligação que mudaria o rumo de tudo. O som do celular cortou o silêncio opressivo do hospital. Foi uma ligação inesperada e, a princípio, ele hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado da linha era abafada, apressada, mas familiar. Ele era o chefe de polícia. Samuel, tenho algo que você precisa saber, algo que não podemos ignorar, disse o chefe, com a voz estranhamente tensa. Eu sei que você está procurando justiça e eu também. Mas antes de tomar decisões impulsivas, preciso que você ouça o que está por trás de tudo isso. A surpresa foi imediata. Samuel, desconfiado, pediu mais detalhes. O que você está falando? O chefe hesitou antes de revelar o que parecia ser um segredo bem guardado. A policial envolvida no incidente, ela é filha de um dos nossos. Não só isso, Samuel, ela tem uma história pessoal que você talvez não conheça. Samuel sentiu a pressão no peito aumentar e seu coração bater mais rápido. O que você está insinuando? Não estou sugerindo nada, só estou avisando. Ela tem um filho. E ele é Marcos,
revelou o patrão com uma gravidade que deixou o ar do hospital ainda mais pesado. A revelação fez o mundo de Samuel girar. Sua mente não conseguiu processar imediatamente a magnitude do que acabara de ouvir. O policial agressor, a mulher que quase matou seu filho, era mãe do próprio neto? A notícia foi um golpe devastador. O choque tomou conta dele e ele se sentiu perdido por um momento. Isso não pode ser verdade, disse Samuel, com descrença e raiva claras em sua voz. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. O nome do menino é Daniel. Ele é filho do policial, e o que aconteceu com Marcos tem raízes mais profundas do que você imagina. O telefone tremia em sua mão enquanto ele tentava entender o que estava dizendo. Ela olhou para Marcos, ainda inconsciente na cama do hospital, e sentiu uma onda de emoções confusas. Como homem que passou toda a sua vida em busca de justiça, ele sabia que teria de agir com mais cautela do que nunca. Ao lado da cama, Raquel percebeu a mudança no rosto de Samuel. Ele parecia ainda mais tenso, o rosto marcado por uma expressão de sofrimento e incerteza. Ela olhou para ele e sentiu a angústia no ar. O que aconteceu, Samuel? Ela perguntou em voz baixa e ansiosa. Samuel sentiu o peso da revelação e sabia que a verdade estava prestes a abalar tudo ao seu redor. Mas também sabia que agora a luta pela justiça não seria apenas contra o sistema, mas contra algo muito mais pessoal. A ligação sanguínea, que deveria ser um vínculo de amor, estava prestes a se tornar uma barreira ainda mais difícil de ser transposta. Ele olhou Raquel nos olhos e, por um breve momento, ficou sem palavras. Tudo o que ele conseguiu dizer foi: Raquel, o que aconteceu com Marcos tem algo a ver com o filho do policial que o atacou. A revelação do delegado continuou a ecoar na mente de Samuel, como um eco abafado, do qual ele não conseguia se livrar. O filho do policial, Daniel, encontrava-se agora no centro de uma tempestade emocional e ética. A ideia de que seu neto estivesse de alguma forma envolvido no que acontecera com seu próprio filho, Marcos, parecia absurda e dolorosa ao mesmo tempo. Samuel sabia que precisava tomar uma decisão rápida, mas a confusão que sentia era quase insuportável. Na manhã seguinte, após uma noite de pouco sono, Samuel preparou-se para enfrentar a realidade que se desenrolava à sua frente. Ele sabia que o jogo de poder e justiça não seria fácil. O que começou como uma luta por justiça pela agressão sofrida por Marcos tornou-se agora um dilema moral. A vida de Marcos estava em jogo e, ao mesmo tempo, ele se via dividido entre a raiva pelas ações do policial e o peso de saber que seu neto poderia ser a chave de tudo. Raquel, percebendo a agitação de Samuel, fez questão de saber mais detalhes. Samuel, você não está dizendo tudo. O que está acontecendo? O que mais você não me contou? Sua voz estava abafada, cheia de preocupação. Samuel sabia que precisava ser honesto, não conseguia mais esconder nada dele. Com um suspiro profundo, sentou-se ao lado de Raquel. Raquel, você vai achar difícil de acreditar, mas o policial que atacou Marcos, ela é mãe de um menino chamado Daniel. Daniel ele é nosso neto, seu filho. A expressão de Raquel tornou-se um misto de surpresa e descrença. Ele olhou para Samuel como se estivesse falando uma língua estrangeira. O quê? Como isso é possível? Isso não faz sentido. Como pode seu filho ser nosso neto? Samuel explicou rapidamente, tentando organizar seus pensamentos enquanto falava. Parece que, de alguma forma, este policial esteve envolvido com um homem no passado. Um homem que, coincidentemente, também tem ligações com a nossa família. Não sabemos os detalhes, mas ela tem um filho e esse menino é Daniel. Raquel permaneceu em silêncio por um longo momento, tentando absorver a gravidade das palavras de Samuel. Seu cérebro lutou para entender a situação. Ele sentiu o peso de uma verdade impossível de aceitar. Não apenas Marcos,
Mas agora a própria família de Samuel estava irremediavelmente envolvida numa teia de segredos e traições que os colocava numa posição difícil. Enquanto isso, na delegacia, o policial envolvido no incidente com Marcos foi convocado para audiência interna. Ele estava sob investigação, mas sua postura arrogante não demonstrava remorso. Ela negou qualquer culpa e alegou que agiu em legítima defesa ao perceber que Marcos poderia ser uma ameaça. Sua versão dos acontecimentos estava cheia de contradições, mas sua atitude fria e calculista indicava que ele tinha alguém para proteger. Seu olhar evitou qualquer menção a Daniel, como se fosse um segredo zelosamente guardado. Os advogados de Samuel sabiam que a pressão popular estava a crescer e os meios de comunicação social não deram trégua. O caso de Marcos tornou-se um símbolo da luta contra a brutalidade policial, e Samuel sabia que era apenas uma questão de tempo até que as informações sobre os laços do policial com sua família se tornassem públicas. Se isso acontecesse, os efeitos seriam devastadores. Na cabeça de Samuel, o dilema era claro. Expor a verdade sobre Daniel poderia destruir não só a reputação do policial, mas também seu relacionamento com o próprio neto. Ela amava Daniel, mas não podia ignorar o que havia acontecido com Marcos e sabia que buscar justiça era o mais importante naquele momento. Mas como seria possível lutar por justiça sabendo que, ao mesmo tempo, ele estava prestes a destruir a vida de uma criança inocente? A resposta parecia impossível, mas Samuel sabia que precisava tomar uma decisão. Não havia mais espaço para a hesitação. Ele precisava proteger a sua família, mas também precisava garantir que a justiça fosse feita, mesmo que isso significasse confrontar os laços de sangue que agora o ligavam ao cerne do problema. O peso da decisão estava esmagando Samuel. Cada pensamento parecia envolver mais camadas de dilemas morais, questionamentos e reflexões sobre o que seria justiça. Ele passou a vida inteira procurando o que acreditava ser certo, mas agora estava imerso em uma situação em que os limites entre o bem e o mal estavam ficando confusos. Sua mente estava constantemente dividida, indo e voltando, como um pêndulo prestes a quebrar. Raquel, embora ainda chocada com a revelação, manteve uma postura calma e determinada. Ela sabia que Samuel estava sendo consumido por essa luta interna e sabia que, de alguma forma, ela também tinha um papel nesse momento crucial. Ele não podia deixar que a dor da situação os separasse. Era necessário mais do que uma revolta. Clareza e ação eram necessárias. Samuel, você tem que entender que não se trata apenas do que aconteceu com Marcos. Isso é claro, a dor dele é a dor de todos nós. Mas o que estamos fazendo aqui agora afetará mais pessoas. Fará parte disso. Não dá para esquecer, disse Raquel, tocando a mão de Samuel, tentando alcançá-lo no fundo de seus pensamentos. Ele respirou fundo, sentindo a verdade em suas palavras. Mas como ela poderia defender a justiça para Marcos sem abrir mão da compaixão por Daniel? O menino era uma vítima mesmo sem saber, e Samuel sabia que a lealdade à sua família tinha que ser equilibrada com a necessidade de confrontar a polícia e o sistema que o oprimia. Naquela noite, Samuel e Raquel decidiram visitar Marcos novamente. O hospital estava mais silencioso, com o som suave dos monitores e passos ecoando pelos corredores vazios. A luz suave da noite parecia encher o quarto de Marcos com uma sensação irreal de tranquilidade, dada a gravidade da situação. Samuel se aproximou da cama do filho e pegou sua mão, sentindo o calor fraco, mas constante. Marcos ainda não havia acordado, mas Samuel se recusava a acreditar que o destino de seu filho fosse determinado por um erro tão grande. Eu farei o que for preciso, Marcos, disse Samuel, com a voz embargada. Vou lutar por você, mas preciso entender toda a verdade antes de agir.
Não se trata apenas de nós. Trata-se do que é certo e, acima de tudo, trata-se do futuro de todos. Raquel observou em silêncio, sabendo que Samuel estava tentando encontrar sua própria resolução, seu próprio caminho em meio ao caos. Ele não sabia qual seria o próximo passo, mas sentia que algo estava prestes a mudar. Ela só esperava que fosse para melhor. No dia seguinte, Samuel teve uma reunião com seus advogados. A conversa girou em torno de um aspecto crucial, o segredo de Daniel. Eles tinham opções, mas todas pareciam custar exorbitantemente. Expor a relação entre o policial e Daniel poderia acelerar a investigação e possivelmente garantir que a justiça fosse feita. Mas, ao mesmo tempo, isto teria consequências irreparáveis para a criança. A verdade sobre a ligação deles viria à tona, e com isso, o futuro de Daniel estaria em risco. Por mais doloroso que fosse, Samuel sabia que expor o segredo poderia ser a chave para responsabilizar o policial. No entanto, o dilema moral continuou. A vida de Daniel estava agora irremediavelmente entrelaçada com a busca por justiça. Mas o menino não tinha culpa de nada. A decisão que tomava agora seria irrevogável e o seu peso era mais pesado do que qualquer coisa que tivesse experimentado antes. Não posso deixá-los fazer isto sem pensar nas consequências, disse Samuel, tentando transmitir aos seus advogados a gravidade da situação. Mas também não posso deixar isso passar. Temos que agir com inteligência. Os advogados concordaram e a estratégia foi definida. Porém, Samuel sabia que antes de tomar qualquer ação pública, teria que confrontar diretamente o policial. Ele queria saber dela a verdade por trás do que havia acontecido. Ele precisava entender se ela estava plenamente consciente do impacto de suas ações e se sentiria algum remorso por sua brutalidade. Samuel então fez uma visita ao centro de detenção, onde o policial estava temporariamente detido. Eu não sabia o que esperava encontrar, mas senti que precisava de respostas para entender tudo. Raquel o acompanharia, mas Samuel preferiu ir sozinho. Ao chegar ao local, foi recebido por um policial que o conduziu até a cela da polícia. A atmosfera era fria, impessoal, com barulho de correntes e portas batendo. Ele entrou na pequena sala e a viu ali, sentada, com os olhos fixos no chão. Ele parecia indiferente, mas seus olhos mostravam um traço de desconforto, como se tivesse consciência da gravidade de sua situação. Você sabe o que fez, disse Samuel, olhando-a atentamente. E agora você vai ter que explicar por que fez isso. Por que meu filho está à beira da morte e ainda não se arrependeu? Ele olhou para cima lentamente, seu olhar frio e calculista. Fiz o que achei necessário. Não sabia quem ele era, Samuel, não sabia. Mas Samuel sabia que essas palavras não tinham sentido. Ela sabia o suficiente. Ele sabia que Marcos era uma pessoa, não uma ameaça. Você tem algo a dizer sobre Daniel? Samuel perguntou com uma voz mais firme. O policial hesitou, e naquele momento Samuel soube que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. O ar pesado na sala pareceu aumentar à medida que o silêncio tomava conta da sala. Samuel observava o policial com atenção, os olhos fixos nela, como se pudesse forçá-la a dizer a verdade com a força do olhar. Ele sabia que ela sabia mais do que deixava transparecer, e naquele momento a tensão entre eles era palpável. O medo de Samuel não era apenas pela segurança de Marcos, mas também pela maneira como toda essa história estava começando a afetar sua família de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. A oficial permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se estivesse pesando as palavras antes de falar. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos vacilaram por um breve segundo, um indício de que sua história estava prestes a ser desvendada.
Eu não sabia que ele era seu filho, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava tensa, mas ela parecia genuína. Quando o vi, ele era apenas mais um suspeito. Eu não sabia quem ele era, não sabia o que ele estava fazendo. Samuel sentiu uma onda de raiva subir pela garganta. Como ousa falar assim, como se a sua brutalidade fosse justificada por um simples não saber. Eu não sabia. Você não sabia que estava atacando um ser humano? Você não sabia que estava destruindo a vida de um homem, de uma família? Você não sabia? Samuel perguntou, sua voz agora cheia de descrença. Você não sabia que estava espancando um homem, que estava espancando meu filho até deixá-lo em coma? Que ele estava lutando pela vida? Você não sabia, mas para você ele era apenas um suspeito. O oficial não respondeu imediatamente. Ela parecia lutar consigo mesma, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para justificar sua atitude. Mas elas nunca vieram. Samuel viu isso e sentiu um misto de frustração e desespero. Como essa mulher poderia continuar a acreditar que estava certa quando a verdade estava tão clara diante dela? Eu não me importo se você sabia ou não quem ele era, continuou Samuel com os dentes cerrados. Você destruiu tudo e agora quer me convencer de que não sabia o que estava fazendo? Eu não acredito em você. Foi então que ele abaixou a cabeça, como se a verdade finalmente tivesse chegado ao seu coração. Eu recebi ordens de agir assim, disse ele em voz baixa, como se estivesse confessando. Era uma dica, um alerta sobre possíveis atividades ilegais na área. Eu só estava cumprindo ordens. Eu deveria ter feito diferente. Samuel sentiu o peso daquelas palavras tomar conta de sua mente. Instruções, alerta, o que quer que tenha levado esta mulher a atacar Marcos, ela estava se justificando com algo que parecia mais uma desculpa do que uma explicação. Samuel sabia que não poderia permitir que essa história fosse simplesmente esquecida, que poderia permitir que a dor de Marcos fosse minimizada dessa forma. Agora você sabe o que fez e não há como voltar atrás, disse Samuel, suas palavras cortando o silêncio com um peso de condenação. O que eu quero saber é se você entende o que isso significa. E se você realmente sente muito ou se está apenas tentando salvar sua própria pele. A policial ergueu os olhos e pela primeira vez havia algo humano ali. Algo que parecia remorso. Ele olhou para Samuel com olhos mais suaves, quase como se estivesse pedindo perdão, mas as palavras não saíam. Ela parecia genuinamente culpada, mas também parecia que ainda havia uma parte dela que se apegava ao que considerava uma justificativa. Mas Samuel não queria ouvir mais desculpas. Eu queria ação. Eu preciso de mais do que arrependimento. Preciso ver você fazer o que for preciso para consertar isso, disse Samuel em tom severo. Não vou permitir que você destrua minha família impunemente. Ela assentiu, aparentemente sem saber o que fazer a seguir. Samuel sabia que o caminho para a justiça não seria fácil, mas não descansaria até ter respostas reais para o que aconteceu. Apenas um pedido de desculpas não seria suficiente. Outra desculpa vazia não seria suficiente. A dor de Marcos, a dor de sua família, exigia mais. Ao sair da sala de visitas, Samuel sentiu um peso no peito. A verdade começava a se revelar, mas ele sabia que, com isso, a batalha estava longe de terminar. A vida de Marcos ainda estava em jogo, e agora ele tinha mais perguntas do que respostas. O que realmente significou buscar justiça em uma situação tão complicada? Como enfrentar a verdade quando ela não era simples nem justa? Após a conversa com o policial, Samuel não parava de pensar em tudo que havia aprendido. A revelação de que ela havia cumprido ordens deixou Samuel mais arrasado do que nunca. Ela sabia que suas ações tinham sido horríveis e inescrupulosas, mas a culpa por seu comportamento estava ligada a algo ainda maior. O sistema que a treinou,
que a moldou para ver aqueles ao seu redor como inimigos, mesmo quando isso significava destruir vidas inocentes. A luta interna de Samuel não consistia apenas em vingança ou em busca de justiça, mas em compreender a profundidade da violência e da desumanização que permeava aqueles que deveriam ser protetores da sociedade. Ele não conseguia mais ver a policial simplesmente como um monstro isolado. Ela fazia parte de algo maior, algo mais complexo. A raiva que ele sentia por ela não poderia ser sua única reação. Ele teria que tomar uma decisão sobre que tipo de justiça queria buscar para Marcos e, em última análise, para si mesmo também. No dia seguinte, Samuel decidiu ir à delegacia local. Eu precisava entender mais sobre a estrutura por trás de tudo isso. As palavras da polícia ecoaram em sua mente. Recebi ordem de fazer isso. Alguém deu essas ordens. Alguém estava por trás daquela violência. Samuel não sabia o que encontraria, mas sentiu que era o próximo passo necessário para ter uma visão completa da situação. Quando entrou na delegacia, o clima era frio e impessoal, como sempre. O cheiro do local, o som das máquinas e a movimentação dos agentes lembravam a rigidez do sistema. Samuel aproximou-se do balcão de atendimento e, com voz firme, pediu para falar com o delegado. Eu sabia que não seria um encontro fácil, mas estava determinado a entender o que realmente estava acontecendo. Ao ser levado ao gabinete do chefe, Samuel foi recebido com fria cortesia, mas sem sinais de amizade. O delegado, um homem de meia idade e olhos cansados, parecia acostumado a lidar com problemas de todos os tipos, mas talvez nunca tivesse enfrentado um como o de Samuel. "Você sabe por que está aqui?" perguntou o patrão, olhando para Samuel com uma expressão séria. "Sei que a violência contra o meu filho não foi um ato isolado", respondeu Samuel com firmeza. "Sei que alguém deu a ordem e preciso saber quem foi." O chefe de polícia permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse pensando na melhor forma de responder. Samuel sabia que essa conversa não seria fácil, mas não iria deixá-la evitá-la. "Você acha que a polícia é o problema aqui?" o chefe perguntou desafiadoramente. "Não, acho que não. Eu sei, mas a violência que minha família sofreu não é culpa apenas de um único policial. Isso faz parte de algo muito maior, algo que precisa ser desmantelado", Samuel disse, sua voz vibrando com emoção reprimida. O chefe pareceu pesar as palavras de Samuel. Ele sabia que a situação era delicada, mas também entendia que a pressão sobre ele era enorme. Era uma realidade difícil de negar. A corrupção e os abusos dentro da polícia estavam a aumentar. Muitos policiais, como a mulher que agrediu Marcos, agiram como engrenagens de uma máquina maior, inconscientes de sua própria cumplicidade. "Não tenho todas as respostas para você", disse o chefe, seu tom agora mais suave. "Mas ele está certo sobre uma coisa. A violência dentro da nossa instituição não é isolada. Há muito a fazer para mudar isso." Samuel olhou para ele com ceticismo. "Então, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com pessoas como ela?" O patrão levantou-se da cadeira e foi até a janela. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a cidade lá fora, como se pensasse na verdadeira extensão do que lhe era pedido. Quando se voltou para Samuel, parecia mais determinado. "Não posso mudar tudo, mas farei tudo o que puder. Isso está além de você e de mim neste momento. Isso é algo que todos temos que enfrentar de frente", disse ele. "Posso garantir que a investigação continuará. Mas você deve entender, Samuel, que a única maneira de realmente mudar as coisas é com o apoio da comunidade. Devemos todos lutar juntos contra esta cultura." As palavras do chefe ressoaram dentro de Samuel, mas ele sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Não havia mais tempo para a paciência. O futuro de Marcos estava em jogo, e sua família mal podia esperar pela reforma do sistema. Samuel precisava agir, e rapidamente.
Ao sair da delegacia, seu coração estava pesado, mas sua mente estava mais clara. A conversa com o delegado confirmou algo que ele já suspeitava. O sistema era corrupto, e para que a mudança ocorresse, era preciso ir além da investigação de sua família. Era a altura de agir estrategicamente, unir forças com outros que também sofreram sob o mesmo sistema e pressionar por mudanças reais. A dor de Marcos não poderia ser em vão. A busca por justiça não seria fácil, mas Samuel estava disposto a ir até o fim. Não só pelo seu filho, mas por todos aqueles que, como ele, foram vítimas de abuso de poder. Quando a raiva e a frustração se transformaram em foco e determinação, ele sabia que estava pronto para dar o próximo passo. Nos dias que se seguiram à visita à delegacia, Samuel sentiu-se dilacerado. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre como seguir em frente na busca de justiça para Marcos. Ele sabia que não poderia confiar apenas nas palavras do chefe de polícia. A história era muito maior do que apenas um caso isolado de abuso policial. O próprio sistema estava enfraquecido, corrupto e necessitava de mudanças profundas. Mas o que Samuel poderia fazer sozinho? Ele não tinha os recursos nem o poder para assumir uma instituição tão poderosa. A dúvida pairava sobre ele como uma nuvem escura. Ele passava a maior parte do tempo em casa, com a esposa, tentando encontrar uma maneira de lidar com a dor e o medo. Mas a cada dia que passava, ele sentia a urgência crescendo dentro dele. As horas de espera se arrastaram e o estado de Marcos não melhorou como ele esperava. Era impossível não sentir o desamparo que engolia sua esperança a cada notícia, a cada gesto, a cada olhar cheio de preocupação da esposa. Contudo, foi durante uma noite silenciosa que a resposta de Samuel começou a tomar forma. Ele estava sentado na varanda, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A brisa fresca da noite o acalmou, mas ao mesmo tempo ele sabia que a luta não estava perdida. Eu precisava fazer mais do que simplesmente buscar justiça através dos canais tradicionais. A solução estava em sua própria comunidade. Samuel decidiu que era hora de reunir o povo, as pessoas, a comunidade que partilhava os mesmos medos, as mesmas dores, precisavam de se unir. Eu sabia que para mudar o sistema precisava de força coletiva, da voz daqueles que também tinham sido silenciados pela violência e pela opressão. O apoio de outros não seria apenas necessário, mas essencial para alcançar uma mudança real. Nos dias seguintes, Samuel começou a conversar com amigos, vizinhos e conhecidos. Ele compartilhou sua experiência, contou sua história, e rapidamente percebeu que sua situação não era única. Houve muitos outros que também sofreram nas mãos de policiais corruptos e abusivos. Pessoas que foram vítimas de uma instituição que deveria servi-los, mas que os tratava como inimigos. A resposta foi rápida e visceral. Todos estavam dispostos a apoiar uma mudança, estavam dispostos a lutar. O próximo passo de Samuel seria reunir essas vozes e organizar uma manifestação pública. Mas eu sabia que isso não seria fácil. As manifestações nem sempre foram vistas com bons olhos, especialmente quando eram protestos contra a própria polícia. Havia um grande risco, e Samuel sabia muito bem disso. Mas também sabia que se não agisse, nada mudaria. Marcos e sua família precisavam dessa mudança. Eles mal podiam esperar que o sistema se corrigisse. Naquela mesma noite, Samuel começou a planejar a manifestação. Eu sabia que precisava reunir o máximo de pessoas possível, mas também sabia que precisava ter cuidado. Ele não podia permitir que esta ação se transformasse em um conflito violento. A estratégia era clara. A manifestação deveria ser pacífica, mas impactante. Uma forma de mostrar ao mundo a dor das famílias afetadas e exigir que a polícia fosse responsabilizada. Nos dias seguintes, ele e seus aliados começaram a mobilizar os cidadãos.
Cartazes foram espalhados, mensagens foram enviadas e grupos começaram a se formar. Samuel sentiu o peso da responsabilidade. Eu sabia que estava prestes a fazer algo grande, mas ao mesmo tempo estava arriscando tudo. Se algo desse errado, as consequências poderiam ser devastadoras. A tensão reinava no ar e o dia da manifestação se aproximava. Enquanto isso, Marcos estava se recuperando lentamente. Sua condição permaneceu crítica, mas havia sinais de melhora. A luta de Samuel não foi nada fácil, mas ele encontrou algum alívio quando viu que seu filho finalmente estava começando a revidar. Isso lhe deu esperança renovada de seguir em frente. No dia da manifestação, o clima estava tenso. O centro da cidade estava repleto de dezenas de pessoas que, como Samuel, tinham algo a perder. A polícia estava presente, mas em vez de agir de forma agressiva, a presença policial parecia mais distante, cautelosa. Havia algo no ar que fez com que todos percebessem que algo grande estava acontecendo. A manifestação não foi apenas sobre os abusos que Samuel e a sua família sofreram, mas sobre algo muito maior: a luta contra um sistema corrupto e desumano. À medida que a multidão se reunia, Samuel sentiu o peso da sua escolha. Eu sabia que esta demonstração seria o ponto de viragem. Seria o momento em que ele e todos os que estavam com ele mostrariam que estavam dispostos a lutar pelo que era certo, custe o que custar. A vida de Marcos estava em jogo, mas o futuro da comunidade, a segurança de todos, também dependia disso. A mudança não poderia esperar mais.